programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira ao vivo, para o Brasil, para o Goiás e para o mundo. Gente, mais uma sexta-feira para mim, surpreendente, como sempre, né? Eu acho que a marca desse governo vai ser o governo da ré. De novo ele voltou atrás, pressão, né? Voltou atrás sobre a questão do IOF e arrumou uma série de desculpas, mas o fato é que estão perdidos. Esse barco, gente, eu só não posso dizer que é o Titanic, porque eu tô nele também, né? Mas que ele vai afundar, vai afundar. Eu só desejo boa sorte para esses plantonistas aí que defendem esse governo atual. Boa sorte, porque vai ter que ter mais lábia para justificar esses erros grotescos, né? Não vou falar do Supremo, porque ali virou um circo de horrores. E ainda mais agora que o ministro lá resolveu dizer que o tribunal é dele. Então, o Brasil está a largos passos para uma autocracia. É esperar para ver no que vai dar, né, gente? Bom, mas com esse breve editorial, eu quero mesmo hoje dar boas-vindas a duas convidadas aqui muito especiais, minhas amigas, empresárias, empreendedoras, sobretudo mulheres de visão. Gente, duas goianas, né? Goiana. Lá de Campos Belos. Ô, Francisca, um abraço, minha amiga. Tô aqui com duas vizinhas suas. Duas empreendedoras, empresárias do ramo imobiliário. Elas que fundaram a empresa AK Costa Corretoras. Além de irmãs, são sócias. Sejam muito bem-vindas, Aline e Karen. Boa noite, meninas! Boa noite! Boa noite! Que satisfação! Né? Até que enfim, hein? Olha, coisa boa! Tá aqui hoje. Nervosa! Gente, só água que já foi umas 2 garrafas aqui. Vixe, Maria! Mas é assim mesmo. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente fica nervosa, né? É. Exatamente. E o clima que já deu notar que fica bom, tá bom, né? Tá ótimo. Temos aqui hoje na produção o Aramis e a Amanda, né? Um abraço por dois aí. Aê! Obrigado, Amanda. Nos bastidores Amanda, aí. E tem que mandar um abraço para uma pessoa especial que não tá aqui, mas eu queria que ela tivesse. Deve estar nos assistindo aí, né? A nossa Eu maravilha. espero, Pelo menos, Pelo né? menos, né, gente? A nossa maravilhosa. Só se tiver assistindo. Assistindo, né? Que era pra estar aqui. Era para estar aqui. Inclusive foi reservado o seu lugar, viu? É. Mas tudo bem. Na próxima a gente traz ela, né? Ela sabe de quem nós estamos falando. Que eu já quero deixar em aberto aqui a próxima vez. Porque realmente está faltando ela aqui conosco, Não é? né? A nossa Com certeza. engenheira, Será a um nossa prazer, sócia. né, estar aqui pela segunda vez. É um prazer estar aqui hoje. Sim. E viremos mais vezes, com certeza. Eu tô lembrando aqui daquela foto que a gente tirou lá no Gabite, né? Pois A gente tinha que repetir ela aqui hoje. Verdade, Exato, que foi o primeiro encontro, né? Encontro, né? Foi muito bacana. Desde o início, né? Um abraço, minha amiga Thaís Victor, a nossa Um abraço, engenheira. minha linda, É. nossa engenheira, nossa sócia, nossa parceira, né? Parceira Verdade. também, né? Mas tem umas pessoas aqui especiais que eu também quero mandar um abraço, viu? Tem o Emanuel, tem o Sim. Brian E o João e Miguel. o João Miguel. Então, por favor, faça às vezes aí. Ah, meu Deus, um abraço especial, né? Pra pessoa mais importante da minha vida hoje, Emanuel, meu filho. A mamãe te ama, filho. Eu tô sabendo do bolo aí que tá chegando, viu? Daqui a pouco. Vai chegar. Daqui a pouco a mamãe chega, filho, com esse bolo. E também quero mandar, né, um beijo pros meus 2 filhos também, Brian e João Miguel, que são a razão da minha vida. Hoje estão distantes, né, por motivos maiores, mas quero dizer que a mamãe ama muito vocês e que se depender de mim, nunca vou deixar faltar, né, nada pra vocês. Eita. Parabéns, ó, o programa Palavra Franca já começa com a declaração de amor Eita. pesada. Quando se trata de filhos, né? O negócio fica mais delicado. É complicado. Imagina, mas como é que ser mãe empreendedora e ao mesmo tempo dar conta disso tudo? Porque a vida de uma corretora não para, né? Não. Eu vi um vídeo dessa daquela dizendo assim, ó, a essa hora da noite estamos aqui, né? De plantão, A né? gente costuma falar lá no escritório que a gente tem hora de entrar, né, sócia? Saída. Agora o horário de sair... Não tem. Não tem. Mas o bom é que, por exemplo, no meu caso, igual o caso da Karen, que os filhos dela não estão com elas, né? Por motivos de força maior, o meu me acompanha, né? Já é um Inclusive, mini. sábado nós passamos o dia juntos. Já é um mini corretor. É a coisa mais linda da vida. Então é bom que já vai também acompanhando os nossos passos, né? Já vai crescendo. Ele mesmo já fala, mamãe, eu quero ir trabalhar com você.
Não, agora ele falou que quer que eu compre um terno pra ele, uma gravata, porque ele quer andar arrumado pra ir trabalhar com a mamãe. Já teve situações de a gente tá atendendo o cliente, mostrando ali, ele já ir mostrando, aqui é o quarto, aqui é a sala. Não, já vai levando o jeito da mãe, né? Porque vai assim, pegando as mães. vai pegando. Principalmente assim, né? A gente tem que dar o bom exemplo. Sim, Eu aprendi com a maternidade que os filhos, eles observam muito mais o que você faz do que o que você fala, né? Verdade. Sim. As atitudes falam mais alto. Totalmente, totalmente. Gente, mas me tira uma dúvida. Campos Belos é uma cidade que eu quero muito conhecer. Sério, que você não conhece? Já me organizei 2 vezes pra ir. E nunca deu certo. Nunca deu certo, até porque tem uma amiga minha que é de lá. Ixi, nós vamos ter que levar ele lá pra Campos Belos, Vamos, conhecer a nossa vai. família. Eu tenho que ir porque já me falaram tanto dessa Campos Belos que eu tenho que conhecer. Então a minha curiosidade hoje, eu quero começar perguntando pra vocês, como é que essas duas campelenses vieram parar aqui no Goiás? Gente, fala pra mim, aqui no Valparaíso, como é que foi? Então, eu saí de casa muito jovem, aos 15 anos de idade. Do nada eu chego pra minha mãe e falo, mãe, eu quero ir embora, porque eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida. E daí, nessa época, eu saí de Campos Belos pra Goiânia. O meu primeiro emprego aos 15 anos de idade foi como babá, empregada doméstica em Goiânia. Olha só. E aí, de Goiânia, eu acabei vindo pra Brasília, uma oportunidade, vim pra Brasília. E aí, eu morava no Guará. Depois, eu decidi fazer faculdade. Aí, vim fazer faculdade aqui em Cidade Ocidental, ali na faculdade Unidesc. Sou formada em Direito, me formei ali na Unidesc. E depois da Cidade Ocidental, vim morar aqui em Valparaíso. E daí, eu ingressei no serviço público na época, na época da faculdade. E depois que me formei, eu sempre tive na minha mente, eu não quero ser advogada, eu quero ser policial. Aí fiquei naquela pressão no concurso e um concurso atrás do outro, aquela correria. Depois veio a questão da maternidade, aí engravidei, aí tive que dar uma desacelerada porque eu digo assim, a mãe, ela abdica dos sonhos, da carreira em prol dos filhos, né? E daí, nesse tempo, a Karen morando lá em Campos Belos. Ah, você tava aqui sozinha? Eu tava aqui sozinha, não tinha nem a Karen. E hoje também tem o nosso irmão, que é o Dr. Leonardo. Abraço pro Dr. Leonardo. Abraço pro Dr. Leonardo, nosso advogado aí. E daí depois veio o Leonardo, juntamente com o meu primo, Eduardo. A gente ficou morando junto um maior tempão aqui em Valparaíso. Aí eles estudaram, formaram. O Eduardo voltou para Campos Belos. E o Leonardo continuou aqui comigo. Aí ele tem o escritório dele aqui e na nossa cidade. E daí a Karen ingressando no serviço público em Campos Belos. E aí você veio e puxa a Karen. Aí eu vim, aí eu puxei o Leonardo, e depois eu puxei Primeiro foi o Leonardo, o Dr. Leonardo. E aí depois eu puxei a Karen. Aí a Karen chegou aqui, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? E aí... Não foi nada programado. Nada programado. Na verdade foi muito rápido, né, Karen? Foi. Eu falei, Karen, por que você não vem embora? Aqui, assim, ela atrás de oportunidade, porque se tem uma coisa que é característico da nossa família, é assim, é todo mundo. Pensa no povo trabalhador, no povo que corre atrás, abraça as oportunidades. Isso aí é da nossa família mesmo. Sim. Aí eu liguei pra Karen, tá, por que você não vem embora? Ela, tô indo. Tipo, então eu vou. Sem emprego, sem nada, tô indo, então bora. Arruma as malas e vem. E vem. Exatamente. E você, bora. E aí, bora. É mesmo? Arrumei as malas e vim. Porque, assim, na verdade, eu costumo falar que o mercado imobiliário não era um sonho que eu tinha, né? Nunca sonhei em trabalhar com vendas de casa, nunca sonhei em ser corretora, nunca sonhei em abrir um escritório, ser empreendedora. Isso nunca passou pela minha cabeça, né? Morava no interior e aquela vidinha ali tava boa, né? Trabalhei muito tempo primeiro como vendedoras. Depois eu ingressei na prefeitura, trabalhei 4 anos na prefeitura como coordenadora de benefício social. E da prefeitura eu vim embora. Então vim sem saber nada, não sabia nem para que rumo era o mercado imobiliário, o que eu ia fazer. Simplesmente arrumei minhas coisas e vim embora. E aí chegando aqui, eu cheguei em fevereiro. Não, final de janeiro pro início de fevereiro. Né? Aí a conversa vai, conversa vem. A Aline já conhecia muitas pessoas aqui, me apresentou pro Albino, que foi o meu primeiro emprego. Sim, foi na imobiliária dele, onde eu comecei, né? Que era a Vida Casa. Comecei lá, trabalhei com ele 3 anos e alguma coisinha. Então, assim, lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje. Foi o pontapé inicial. Então, comecei a trabalhar sem saber nada, mas eu sempre fui daquela de observar muito o que as pessoas faziam. Você me deu uma oportunidade de um emprego.
para fazer X. Eu nunca ficava só no X. Eu queria aprender o Y e assim sucessivamente. Fazer algo mais. Exatamente, porque eu imaginava que seria uma coisa que iria ser bom pro meu currículo, né? Então eu sempre tive aquilo de observar. E aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhando meio período, ganhando R$400 quando eu Menos comecei. que o salário? Meio período ganhando R$400. Rapaz. Com 30 dias, acho que ele observou a minha esperteza, né? Me chamou pra conversar e aí falou, não, agora você vai trabalhar o dia inteiro, eu vou te pagar um salário mínimo. Comecei com um salário mínimo. Depois ele me chamou de novo e falou assim, eu vi que você é esperto o suficiente, vou te dar o departamento de clientes aprovado pra você tomar de conta. E assim, eu não sabia nada. Sim. Aí comecei no departamento de clientes aprovado. A empresa aprovava os clientes, chegava no meu departamento, eu colocava o cliente dentro do carro, mostrava o imóvel, fechava com o cliente, negociava com o construtor e assim deslanchei. Tive várias denúncias porque no início eu não tinha o Cresce, né? Então empreendedor, né? trabalhei muito tempo sem o Cresce, ilegal, né? Várias pessoas me denunciou e tal, mas assim... Fazer muito barulho, vendia demais. Mas tem gente ruim, né? Inveja, né? Mas tem vendia demais, aí incomodou. Como diz o ditado, né? Só leva pedrada árvore que dá fruto. Exatamente. Aí comecei lá e aí trabalhei lá 3 anos e pouco. Costumo falar que onde eu vou, agradeço demais o Albino, porque assim, me deu uma oportunidade para uma pessoa que não sabia nada. E tudo que eu aprendi foi ali. Então saí de lá, não tenho nada contra ele, graças a Deus saímos de lá numa convivência boa. Quando eu saí de lá eu fui trabalhar em uma outra empresa, que foi a Mais Cred, quando os meninos me chamaram para ser sócia com Essa eles. daqui da BR? Não, é também no Jardim Gá. Ah, lá tem também, né? Isso, aí eu comecei lá, fiquei quase 1 ano com eles. E aí nesse período veio o sonho da gente abrir o nosso escritório. Por que não abrir o nosso? Sim. Porque se nós trabalhávamos para os outros, por que não poderia fazer o nosso? Mas aí sempre tinha aquele medinho, né? Porque sempre ali tinha um fixo. Então o medo é quando você sai de um lugar que você tem um fixo mais porcentagem e você vai trabalhar para você, você não tem fixo. Então, ou seja, vou largar o certo pelo duvidoso, vou com medo, não vou. E assim, hoje eu costumo falar que foi a melhor decisão que eu e a minha irmã, minha sócia, tomamos, né? Porque assim, hoje a gente vive de uma forma que nem eu imaginei poder viver o que eu vivo hoje. Graças a Deus a gente tem uma condição financeira boa, né? O nosso escritório vai fazer quase 1 ano aí. Quanto que é a aniversário, né? Tem aniversário agora. Tem festa também? Vai ter um café da manhã pra gente, agora dia 7. Olha, já vou convidar. Ó, pessoal, dia 7. Bora tomar café com a gente. 7 de junho. 7 de junho agora, aniversário. Às 9 horas da manhã. A gente vai soltar o convite aí, né, nas redes sociais para convidar o pessoal para comemorar com a gente 1 ano de muito sucesso, de 1 ano de vários outros que virão, né? Eu tenho certeza disso, que Deus não planta uma coisa se não for frutos bons, né? E lá no escritório, eu e a Aline, a gente costuma frisar muito essas questões de fazer o bem para o cliente. São coisas que tocam realmente na gente, né? A gente tá ali não pelo só o dinheiro, a gente faz porque a gente gosta de fazer aquilo. Isso. Eu costumo falar que quando você trabalha em um lugar que você não gosta de fazer, você vai trabalhar porque você é forçada. Nós não, a gente levanta, vai pro escritório com intenção de fazer mais e mais e mais, porque você tá fazendo uma coisa que você gosta, né? Então... E também acaba que o nosso papel hoje é um papel muito delicado na vida das pessoas, né? Sim. Porque nós estamos lidando com sonhos. Sonho das pessoas. Imagina assim, quantas pessoas eu me lembro de alguns clientes, a gente não vai citar para não expor, mas assim, de clientes muito humildes e tudo, de fazer a entrega e a gente ir e se emocionar com aquilo, porque assim, é a vida, momento, né? é a vida toda da pessoa ali. A escolha de um imóvel, a gente já vendeu imóvel pra pessoa que morava de favor, na casa da sogra. E sofreu humilhação. Aí, na casa da sogra, olha, aí sim. Nós já realizamos sonhos de pessoas que moravam em assentamentos, invasões. Então, assim, a gente mexe muito. Então, na verdade, a gente costuma dizer assim, quando a gente fecha uma venda, por exemplo, a gente agradece o cliente. Obrigada por nos permitir fazer parte desse sonho. Sim. Porque, por exemplo, hoje, graças a Deus, nós temos a nossa casa, o nosso lar. Mas há um tempo atrás também era um sonho nosso. Sabe? Então, a gente sabe como foi importante pra gente adquirir o nosso imóvel próprio. Então, a gente tem isso como experiência própria, sabe? Caramba, nós estamos lidando com sonhos. Então, a gente leva muito a sério o que a gente faz. É algo que a gente leva muito a sério mesmo. E assim, Jamils, quando eu comecei, né, eu lembro como se fosse hoje.
Patinei demais. Meu Deus. Produção, só vê meu som aí, mano. Acabei de receber um aviso aqui, vê meu som aí, tá? Sim. E aí patinamos demais. Eu, pelo menos, patinei muito. Patino até hoje, porque tem muita coisa que eu costumo falar que eu não sei ainda. Então, assim, quando eu comecei, as pessoas que andou nesse trajeto comigo e que está até hoje, né? O nosso correspondente, o Ítalo, trabalha com a gente a gente roda processo com ele há quase 5 anos. O Luiz também, quando eu comecei, Luiz, me ensina aqui a fazer uma simulação, não sei como é e tal, e batia a cabeça e fazia cálculo, e falei, eu não vou aprender isso, mas eu não persistia, e falei, enquanto eu não souber fazer isso aqui, eu não vou parar. Sim, sim. E aí o meu amigo de coração, né, que a gente tem uma amizade muito forte também, que é o Breno, a gente andou nessa caminhada aí por muito tempo, né, e espero permanecer nessa caminhada também por mais anos. Então, assim, são pessoas que tá nesse ramo conosco há esse período inteiro e, assim, pretendo que eles continuem com a gente. É uma parceria que vem dando certo, né? Isso, é uma duradoura, parceria, né? exatamente. Eu vou até puxar o gancho dela em relação ao Breno, que foi uma pessoa... Acho que a gente nem chegou nesse ponto ainda, né? Que foi uma pessoa que teve uma importância muito fundamental no início do nosso escritório. Sim. Que teve ali como apoio, ideias, a gente não sabia nem por onde começar, e vamos comprar a mesa, vamos comprar as cadeiras, vamos não sei o que, e a logo, e ele teve assim, trilhando com a gente, sabe, dando os nortes, olha só, eu vou te indicar essa pessoa que fez a logo, vamos lá, foi com a gente na loja, para escolher a mesa, as cadeiras, então assim, não sei se a gente pode falar, né, da empresa lá. Qual a empresa? Pode, qual a empresa dele? Vamos Tivemos. Não. Aqui pra ele, né? Merece. Além do Breno, que teve. O Breno foi porque ele participou, assim, de uma forma muito presente, né, Karen? Muito assim. Tava ali conosco, assim, palma toda a obra, sabe? Sim. A gente lá faxinando o escritório. Do caixão junto. Exatamente. Aí nós tivemos também o construtor Alex, nós tivemos também o Ramon da SAF, sim. construtora. Foram pessoas fundamentais no início do nosso escritório, sabe? Deu toda a força. Inclusive, gratidão, né? Vou aproveitar aqui a oportunidade para agradecer todo mundo. E agradecer o programa de vocês, gente. Eu quero, aproveitando, antes que você vai mandar um abraço, tem uma moça aqui chamada Maristela Mamédio. Quem é? Nossa tia, ela é a nossa tia. Beijo, tia. Lá de Goiânia. Dona Maristela Mamédio. Obrigada, tia. Convidados. Leonardo Melo tá aí também, do Guia do Valparaíso. O Roberto Arthur, meu amigo, professor Roberto Arthur, professor do Céu Azul. Professor excelente esse homem. O senhor tá devendo aqui mais uma vez no programa, viu, professor? Mas manda um abraço pros meninos aí, é Breno. Qual é a empresa do Breno? O Breno, ele tem a Breno Luz, que é o escritório imobiliário dele. E agora, com tamanha competência, construtora Luz, porque agora ele constrói. Não é só corretor, mas agora construtor também. Né? Como diz ele, um meme que ele postou hoje. Se perguntar o que ele faz tudo. Empreendedor, empresário, assim, é uma visão. Eu sou suspeita de falar, né? Porque além de tudo, ele é o meu... Aproveitar. Beijo, amor. Breno Luz. Breno Luz. Breno Luz. Da Construtora Luz e da imobiliária Breno Luz. Breno Luz. Parabéns, Breno. Qual é o nome do outro? Luiz, que é o corretor, parceiro. E o nosso correspondente, que é o Ítalo. E o Ítalo também. Construtor Alex, construtor Ramon da SAF. Todo mundo aí, não. Foram as pessoas que nos apoiaram aí. Bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Doutora, né? Porque é advogada também, né? Menino, quase. Como é que foi esse negócio aí? Fez faculdade de Direito, aí foi pra... Como é que foi essa... Eu costumo dizer que só falta a capa, né? Porque o diploma a gente tem. Já tem, né? Então, uma loucura, né? Engraçado que quando eu era pequenininha, eu ia ao banco com a minha mãe, eu falava bem assim, mãe, quando eu crescer, eu quero trabalhar igual essas moças. Sim. Eu vi aquelas moças, as bancárias, né? Bem vestida, de terno, de blazer, aquela coisa bem... Eu quero também. Aí eu nem imaginava o que era, eu falava, eu quero. Aí eu fui crescendo, eu fui entendendo, eu falei, eu quero fazer direito. Eu vou ser policial. Eu nunca quis fazer direito para ser advogada. Eu quero ser policial. E daí, quando eu terminei a faculdade de Direito, prestei alguns concursos à época, que eu não consegui aprovação.
E depois veio a maternidade. Então, depois da gestação, eu falei, agora eu não posso ser policial mais, não, porque é muito perigoso, porque quando a gente se torna mãe, a gente tem um medo danado de morrer, que eu nunca me deixei. Ah, é? Falei, eu vou largar esse negócio de ser policial pra lá, porque é muito perigoso. E daí, Uma coisa mais light. nada a ver com nada. E aí fiquei ali o tempo da gestação, o meu Cresce, eu tirei o meu Cresce quando eu fazia faculdade. Você fazendo faculdade já tirou o Cresce? Tirei o Cresce. Meu Cresce eu tirei em 2013. Na época eu fazia faculdade. Só que eu precisava trabalhar. Sim, sim, sim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ser corretora. Aí atuei ali um determinado tempo. Aí depois acabou que, sei lá, não peguei o jeito da coisa. Falei, vou só estudar mesmo. Aí fui trabalhar em outro ramo. Como vendas, eu costumo dizer assim, parece que vendedor é vendedor, não adianta. É um negócio que tá no sangue. Tá no sangue. Você vende tudo, né? Vende tudo. Jamilson. Não, não Você é a sei se- prova viva, né, Jamilson? Gente, eu contei para as meninas que eu vendia plano de cemitério. Então, Pronto, a gente... vender casa é simples demais, né? Vender- Inclusive, encontrei uma cliente minha da época do cemitério, essa semana aqui na cidade. Ah. Aí ela olhou assim, já você não tá vendendo cemitério? Não, agora eu tô vendendo casa. Agora eu vou de casa. Agora é outro tipo de casa. É, agora é outro tipo de casa. Outro tipo de casa. Ela riu porque ela lembrou da época também. Interessante. E daí, Jaimilson, como que eu vim parar na corretagem Como novamente? que você... E daí teve a minha fase da gestação e o pós, né? E aí eu decidi eu fiquei até 1 ano e 3 meses pós-gestação, só cuidando do meu filho. Só cuidando do Emanuel. Só cuidando do Emanuel. E daí depois eu falei, caramba, eu preciso voltar a trabalhar, fazer alguma coisa. Aí eu pensei, eu vou ativar meu Cresce. A Karen já estava no ramo. Então, no caso, ela chegou primeiro. Não, no ramo Não, da no ramo corretagem, da sim, Isso, sim. ela chegou. E você tava lá fazendo o curso, foi mãe, aí disse, agora eu vou entrar no Vou ramo entrar. também. Eu falei, Karen, me ensina como é que é esse negócio aí. Porque o que eu tinha nesse momento? Eu só tinha o Cresce. Eu não sabia nada. Deixa eu parar aqui a transmissão, porque tem uma informação aqui importantíssima. Ah, E se eu não trazer essa informação, eu posso apanhar depois, né? Está nos assistindo aí a Lucimária. Ei, a Na nossa média. mãe! E ele tem que chegar. A mamãe tá assistindo, então tem que anotar isso. Ah, mãe! Beijo no seu Beijo, coração, mamãe! Gente, que que legal. Ela tá lá em... Campos Belos. Gente, Eita, que esse abraço. podcast tá indo longe aí. Goiânia, Campos Belos. Ela tá ouvindo aqui, mandou. Ó, minhas filhas, que animação! Obrigado, dona Lucimária, obrigado. Que coisa gostosa. São suas filhas, parabéns. A culpa é Ah, sua. ela nem tem orgulho não, né? E vendo as meninas agora, fala pra mim aí, qual é a emoção de ver as meninas aí na telinha aí, dona Lucimária? E já quero mandar um abraço aí pra senhora aí, em Campos Belo e toda a Vamos levar turma você de pra Campos conhecer Belo. ela lá em Campos Eu Belos. quero ir lá tomar um café com a senhora, hein? Fazer eu quero ir lá. uma galinha caipira lá pra nós. Ih, aí, ó, já deu até Sentar fome, debaixo do inclusive. pé de manga da casa da minha avó. Se não for em Campos Belos, não sentar debaixo do pé de manga da casa da minha avó, não foi em Campos Belos. Inclusive, a gente com fome aqui, vocês falando de galinha comida, caipira vai dar é certo, né, dona sacanagem, Lucimária? Sacanagem, né, Lucimária? Por falar nisso, lembrando aqui agora de Campos Belo, quero mandar um abraço para uma grande amiga minha, Francisca, que ela é daí também, Francisca Machado, minha grande amiga Que legal. de Campos Belo também. Um Pois abraço. tá só Francisca. faltando ir lá, né? Conhecer. É. Já eu tô aí. Mas então, nessa... Aí, Jaimilson, a Aline entra na corretagem, de Sim, paraquedas, literalmente. Só com Cresce e o sonho. Literalmente com a cara e a coragem. Eu falei, meu Deus. Aí eu vi a Karen crescendo e ganhando dinheiro. Eu falei, eu quero fazer esse negócio também. Bora, Como é que bora. faz? Me ensina. Meu Deus, mas eu dei trabalho pra Karen. Dei muito trabalho pra Karen, muito trabalho pro Breno. Nossa, muito trabalho. Porque também... Porque quando a Aline começou, né? Eu costumo falar que Eu achava que era muito concretizo a fácil. venda quando a gente assina na caixa. Sim, sim. Cliente olhou o imóvel, assinou reserva, assinou formulário, eu não conto como venda ainda. Até mesmo porque muita água pode rolar debaixo dessa ponte. Cliente pode desistir, pode entrar em restrição, várias coisas Várias vão acontecer. Então, quando assina na caixa, então eu falo venda concretizada, então eu posso contar com aquela Aí sim. comissão. mas até eu entender esse processo, Mas aí eu até a trabalho. Aline conseguir entender isso, ela chegava lá no escritório, E chorava. aí vendeu, Ai. vendia, aí já contava, e de repente caía a venda. Caía a venda. Chorava, e não sei o quê. Aline, calma. Dei Então, trabalho, assim, viu? Dei foi, trabalho. foi um pouquinho complicado, mas hoje ela já entendeu como é que funciona o processo. Hoje eu Faz sou até ainda- mais tranquila do que a Karen, pra ser bem sincera. eu sou acelerada, eu sou no 220 meses, quando a gente organizou, alugou a sala e fomos começar, então assim, foi quase um mês, né, sócia, pra montar tudo. Eu acho que demorou mesmo um pouco. E aí a gente contratou o pessoal pra mexer na loja, tal, fazer isso, fazer aquilo. E aí o pessoal demorava aí.
Então, o que eu fazia? Teve vezes de eu pegar rolo e pintar. Porque, assim, o pintor foi lá, pintou igual... Ela ficava sem paciência. Ficava sem paciência, pintou de um jeito que eu não gostei. Fui lá, peguei e pintei. Você foi lá, pronto. Fiquei Aí, sem gente, tinta. fala pra nós, a mulher aqui pintando, essa mulher pintando, meu Deus do céu. E pintei melhor do que o pintor. Pra te falar a verdade. Ainda deu aula ainda. Aí tinha que trocar tomada e fiz memes lá trocando tomada. É assim, costumo dizer que é o sonho e a realidade, né? Se demorava a fazer, eu ia lá e fazia. É Então, mesmo? assim, teve vezes de sair dali do escritório, sacrifiquei até meu filho também um pouco, que pegava na escola. Sim, sim. Estudava de 7 da manhã às 7 da noite, pegava na escola às 7 da noite, eu ainda ia pro escritório. Meu Às vezes eu Deus. ficava no escritório até 9 da noite, sacrificando ele. Sim. Porque eu queria ver aquilo andar logo, porque eu sou Acontecer. daquela assim. Eu gosto de ver a coisa andar, eu gosto de ver acontecer, e aí eu não gosto de esperar. Eu tenho um problema muito grande, questão de esperar. Não, é difícil, eu preciso lidar com isso ainda, sabe? Tem hora que a Aline fala, desacelera, desacelera. Tem vezes que a gente tá cansada mentalmente, psicologicamente, tudo. Mas assim, pra mim desacelerar é difícil. Difícil, tem hora que eu durmo, acordo de madrugada e penso uma coisa, já levanto e vou fazer. Então, mas eu preciso desacelerar. Porque uma hora Mas assim, a mente buga. Ó, a mãe de vocês está escrevendo assim, a dona Lucimara. Muita alegria, né? Mãe delas. Lucimara é mãe dela. Muita alegria. É muita alegria ver minhas filhas num programa. Oh, que graça. Essas homenagens assim, eu sou emotiva, eu choro. Eu penso que lá deve estar rolando lágrimas essa hora. Porque quem me vê mãe, assim, durona, pensa, nossa, a cara é durona, mas eu sou mole, tá? Eu tenho uma casca, uma ferragem aqui por fora, mas por dentro eu sou uma manteiga derretida. Mas essa questão aí que a gente até comentou no início, né? De família, aproveitar que você tá falando da nossa mãe, uma baita guerreira, criou nós três sozinha, a cara e a coragem. Eu acredito que, devido à forma que ela criou, nos tornamos, né? Porque a gente sempre comenta assim, mãe, como que pode, né? 3 filhos assim, que graças a Deus, o Leonardo ela baba, ai, doutor Leonardo. Mas é o menino da turma. sabe? E ele é o mais novo, né, de nós três, mas É o assim, caçula. ele é É o o caçula. caçula. Então, assim, eu acredito, eu hoje sendo mãe, que eu nem imagino o orgulho que é pra minha mãe, assim, ver nós três, ver onde nós chegamos, ver a garra que a gente tem. E assim, eu acredito que deve passar, assim, pra ela, né? Caramba, valeu a pena, né? Tudo que ela passou. Porque antes eu não entendi, eu sou a mais velha e demorei mais tempo pra me tornar mãe. E aí tinha muitas coisas que até ela falava assim, quando você for mãe, você vai entender. Eu falava, ai mãe, a senhora é muito chata com esse negócio. Sabe, assim, eu falava, não mãe. Ela falava, quando você for mãe, você vai entender. E realmente, só sendo mãe mesmo. E tudo que ela passou pra criar nós três, assim, mãe, obrigada. A senhora é a melhor mãe do mundo. E graças a tudo que passou, as broncas, as surras, Hoje nos tornamos né, quem assim, somos, graças né? a Deus, graças a Deus. Karen, olha lá para aquela câmera, ela manda... Dona Lucimara, eu sei que a senhora está nos assistindo aí. Ixi! E agora, isso aqui não é combinado, viu? O programa Palavra Franca é ao vivo, não tem roteiro, né, menina? Nem não sai, tem, né? Só chega e vai. Nem sabia qual que era o tema, Né? só vai. Só vai. E como elas toparam, eu vou... Ainda é o mês das mães ainda, né? Eita. Ainda é o mês das mães, então acho que nada mais justo do que homenagear a Dona Lucimara, começando aqui pela Karen. Vira lá para aquela câmera, ela tá assistindo, a gente tá muito alegre lá. Manda aí vira lá para ela, fala, mãe, diz aí. Então, mãe, a senhora me conhece, né? Sabe que eu tenho um gênio assim meio difícil. Às vezes sou meio bruta, mas é o meu jeitinho mesmo de ser. Mas quero falar para a senhora, né, que eu a amo muito. Agradeço muito por ser essa mãe, por ser essa avó, né? Por cuidar tão bem do João Miguel. Sei que todos os momentos que eu precisei da senhora, a senhora estava ali disposta a me ajudar. Já passei por momentos muito difíceis quando eu morava em Campos Belos e a senhora estava ali junto comigo. Lembro quando eu fui comprar a minha primeira casa, né? Dei meu carro e ainda faltava dinheiro. A senhora foi lá, tirou de onde tinha, de onde não tinha para terminar de completar, porque queria me ver dentro da minha casinha, que era um sonho meu. E falar da senhora é meio difícil, né? Falar que te amo, falar que
Eu queria pedir desculpa também por várias vezes que às vezes eu sou grossa, que às vezes a senhora liga, a gente discute, mas saiba que por dentro, às vezes eu falo muita coisa, depois eu me arrependo, porque é no calor da emoção mesmo, mas é só gratidão mesmo. Queria falar que eu amo muito a senhora, obrigada por ser essa mãezona, obrigada por ter criado nós tão bem, porque se não fosse a senhora, hoje a gente não estaria aqui, a gente não teria chegado onde chegamos. E creio que tem muita coisa ainda boa por vir, né? E se depender de mim, da Aline e do Léo, a gente tem sonhos melhores para a senhora, de dar uma vida boa para a senhora, de realizar todos os seus sonhos, né? Eu sei que às vezes a gente quer fazer uma coisa e outra e acaba que a gente não consegue ainda pelo fato de estar começando agora, mas saiba que o que tiver ao nosso alcance, né? Eu e a Aline e o Leonardo estamos dispostos aqui para fazer, para dar o melhor para a senhora. E é isso. Uau! Prepara aí, Aline. Vai sua vez, mas antes eu quero falar aqui com a pessoa aqui que escreveu assim, olha, competência é inata. Já nasceram para brilhar. O nome dele é Air Júnior Ferreira. Ai, meu Deus, o que é que eu vou falar dessa pessoa? Jesus. Vamos lá. O Air foi um ex-namorado meu há 2 anos e pouco. A gente trabalhou junto na prefeitura em Campos Belos. Sério? Ele é psicólogo, né? Olha a gente aí. teve uma relação muito forte. Foi 2 anos e pouco de namoro. E aí eu vim embora, ele também foi embora. Então a gente se distanciou. Ele morava em Goiânia, passou no concurso em Palmas, foi embora para Palmas. Hoje ele está em Aciara para fazer um concurso no domingo. E assim, a nossa relação de namoro terminou, mas a amizade ficou. Porque quando eu conheci ele, o meu filho mais novo tinha 7 meses, né? Então, assim, acompanhou muita coisa ali comigo e a gente viveu uns momentos muito bons. Né? Ficou a amizade, hoje a gente somos amigos mesmo, sabe? Tem hora que a gente fica 1 hora e meia no telefone, eu falando da minha vida, ele falando da vida dele, eu falando do meu sofrimento, ele falando do dele. E assim, queria agradecer demais o Air, me escutou demais, tem hora que eu tô nervosa, tem hora que às vezes a gente passa por problemas com os filhos, eu ligava pra ele, ele sempre tava disposto ali. E assim, gratidão demais aí por estar aí nos assistindo. Quero dizer que você é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Tem muito tempo que a gente não se encontra, mas assim, a amizade ficou uma amizade muito forte e espero que essa amizade também permaneça também por muitos e muitos anos. Olha, o programa Palavra Franca já cumpriu uma missão. Encontros ao vivo. Obrigado, doutora aí, pela participação, pela colaboração. Eu quero mandar um abraço também para o nosso presidente da Associação Comercial, Anderson Soares, que está também nos assistindo. E meu amigo, grande comunicador também, Ademir Valentim. Um abraço, Ademir. Parabéns pelo seu trabalho aí. Parabéns também pela eleição no Conselho de Segurança do município de Valparaíso. Aproveitando, mandar um abraço também para Manu. Um abraço para nossa amiga Sara. Parabéns para vocês aí. Gente, hoje o programa recebe 2 empresárias que são irmãs e sócias. São da empresa AK Costa Corretoras. E hoje estou aqui contando a história delas aqui no programa Palavra Franca. Estamos ao vivo tanto pelo YouTube como pelo Facebook, recebendo aí várias participações. E hoje nós estamos fazendo aqui um reencontro, né? Tanto a mãe, a dona Lucimária, como o nosso competente amigo aí, ó, é capaz que tenha mais gente aí que apareça, né? Vamos ver, né? Mas agora, Aline, agora é você, né, Aline? Eita! Cara, no mês das mães, eu quero dedicar esse programa à dona Lucimária. Nossa! Pronto. Que Programa coisa Palavra bacana! Franca hoje é dedicado à dona Lucimária. Mas antes de você falar, tem mais alguém aqui que acho que tá lá também, né? Porque o sobrenome tá... Quem é? Diz assim, ó. Lindas, primas, sucesso. Érica. Agora nós vamos para outro lado. Opa. Cabeceira de Goiás. Cabeceira? Nossa prima Érica, a rainha do maracujá, empreendedora também, tá? E prima. E prima. E prima empreendedora. Eu tô falando que empreender tá no sangue da no sangue família. da família, né? Nossa Tá no prima
empreendedora, a gente brinca com ela, Rainha do Maracujá, tem um rancho em Cabeceiras de Goiás, eles plantam o maracujá, colhem o maracujá, tem a polpa, tem o suco, então assim, a questão de empreender é de família mesmo. Parabéns, prima, beijo, obrigada. Obrigada por estar aí nos Faz muito tempo que você não se assistindo. vê, só uma curiosidade? Faz muito tempo que não se vê? A Érica não tem, a cara que eu vi em março. Eu vi eles final de semana. Tem uns 15 dias que a cara esteve, eu estive em março. Mas agora ela tá lá em Cabeceiras, ela mora lá em Cabeceiras de Abraço Goiás. aí pra turma de Cabeceira de Do Goiás. Rancho MB. Rancho MB. Mas você não vai escapar, não. A Karen já... Agora é a hora. Agora. Você sabe que pode não parecer, né? Mas eu sou a mais difícil com as palavras, né, irmã? Você sabe que a minha demonstração de amor, e a minha mãe que vai estar assistindo, principalmente, é no meu dia a dia, sabe, Jaimilson? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar, de expressar com palavras. Eu sou muito de atitudes. Por exemplo, nesse caso específico da minha mãe. Eu sou de cuidar assim, mãe, vou mandar aí um dinheiro pra senhora ir fazer uma unha aí, pra senhora ir fazer uma massagem. Não sei o que lá, vou mandar pra senhora pagar a sua academia. Ei, mãe, tá precisando de quê? Vou mandar uma roupa e tal. Porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, negócio de Dia das Mães, aniversário, pra mim, ela sabe do amor. Eu sou tão assim, a minha dificuldade é tão tamanha que no Dia das Mães agora mãe, feliz Dia das Mães, né? Mas você sabe que eu te amo. Eu não tenho muito o que falar. A senhora é uma mãe muito foda, com perdão da palavra. Mas... Vamos, Silmária, um abraço. Mãe, te amo. A senhora sabe que as palavras aqui... Minha mãe tem hora que... Escreve aqui um texto... Por exemplo, um dia lá em casa, aniversário da Karen. Ela... Escreve aqui um texto aqui nessa foto pra me mandar pra Karen. Eu falei, mãe, logo eu, mãe. Logo eu escrever texto. Então, assim, é o meu jeito. A minha demonstração de amor. Eu não dou conta de fazer discurso, não dou conta de escrever. A minha mãe sabe, mãe, te amo, mas a minha mãe me conhece mais do que ninguém. E a minha demonstração de amor é assim, no dia a dia, nos gestos, na forma de agir, na minha postura. Eu e a minha mãe, a gente tem uma ligação muito doida, assim, que eu preciso falar com a minha mãe, nem que seja 5 minutos por dia. Mãe, bom dia, só tá bem? E tal, eu tenho essa conexão com ela. Então, a minha forma de amar, ela é muito nas atitudes, nas formas de comportamento. Eu sou muito ruim com as palavras. Mas a mãe, ela sabe. Olha, eu não vai ter discurso da Aline, mãe. Mas eu já vi aqui umas lágrimas rolar. Viu? Eita! Engraçado, eu sou muito emotiva, mas não sou boa com as palavras. É um negócio doido, né? É. Mas fala. É. Mas fala. Do meu jeito, mas eu fala. falo. Mas Falo, vai. do meu jeito, mas eu falo. Parabéns pela mãe de vocês. Eu acho que é um momento muito importante, né, Tevaldo? Tevaldo tá mandando um abraço aí também, que é da Associação Comercial, parabenizando o programa e dando boa noite para as nossas convidadas. Obrigada. Obrigada, Tevaldo, pela participação. E é um momento importante porque nós estamos fazendo uma mãe, né, ver 2 filhas Nossa. de longe, mas fazendo essa reaproximação. Inclusive, semana que vem, gente, eu também vou ter uma convidada aqui especial e ela também está procurando, no caso dela, nós estamos ajudando ela a encontrar a mãe dela. Semana que vem eu conto a Mentira. história. Semana que Eita. vem vai ser um programa sensacional. Aguarde. Muitas emoções, hein? Muitas Meu emoções. Deus. Aqui nós já tivemos emoções. Você tá doido? Não estou preparada. Não estava preparada pra isso. Jesus. Né? Eu não tava nem preparada pra esse evento. Não estava nada. Fala, né? O dia hoje foi cumprido? O dia foi cumprido, eu tava nervosa, aí saí do escritório, já era umas 4 e pouco. Falei, vou pra casa, vou tomar um banho, vou deitar e vou dormir. Pra ver se eu descanso e nervosa. E quando eu fico nervosa, aí a Amanda me ligou, falou, te liguei. Eu falei, o celular tava no modo avião. Pra ver se eu Tô conseguia precisando descansar um pouco. Nervosa demais. Falei, meu Deus do céu. Mas eu sou assim mesmo. Sim. Eu sou nervosa. Mas vale a pena, né? A É. emoção é sinal que a gente tá vivo, né? É verdade. Continua contando pra nós Sobre o a questão momento que você ingressou. Que interessante, né, gente? Ó, uma trouxe a outra lá de... a Aline veio, trouxe a Karen, Sim. né? E aí ela foi fazer direito e Karen foi para o ramo da corretagem. Aí agora o inverso. A Karen tá trazendo a Aline pro Que ramo loucura, da... né? Vai daí agora. Aí como é que foi a decisão? E daí eu falei, vou ser corretora. Já tenho o Cresce, vou ativar aqui o Cresce, porque eu tinha desativado, né? Pra não ficar pagando anuidade, essas coisas. E aí iniciei, vou ser corretora. Aí dei muito trabalho pra cá, dei muito trabalho pro Breno. Conheci uma pessoa também que eu não posso deixar de citar aqui, que é o Mário. Muito bem. Foi um corretor. Aí, pensa atenção, tinha um grupo
com vários corretores de Valparaíso, Cidade Ocidental, que é essa região. E aí, do nada, eu acessei esse link e entrei nesse grupo. Um grande empresário viu que eu era corretora, entrou em contato para vender umas casas de alto padrão em Novo Gama. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei vender nada. Não sei nem do Minha Casa Minha Vida, como é que eu vou vender alto padrão? Aí eu coloquei, aí eu sou meio doida, né? Falei, não, eu pego, bora lá. Não titubeou, né? Falei, casa alto padrão. Eu falei, não, eu pego, eu vendo. Não, sou boa desde 2013. Sim, sou corretora. Falei, eu vou vender essas casas aí. Eu falei, e agora? O que eu faço? Não era o ramo da Karen e do Breno, que eles já atuavam no Minha Casa Minha Vida. Eu falei, quem poderá me socorrer, né? Aí coloquei lá no grupo, nesse grupo com não sei quantos corretores. Algum corretor aqui tem interesse em fazer parceria para vender casas de alto padrão em Novo Gama? Olha. Lá nesse grupo. Eu falei, minha Nossa Senhora. Aí quando é um pouco o Mário, eu tenho interesse, vou te mandar uma mensagem no privado. Eu falei, ó, até glória. Pronto. O Mário já tinha uma experiência no mercado alto padrão, médio alto padrão. Aí ele entrou em contato comigo pelo meu privado. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, eu não sei nada. Você tá achando? Eu não sei nada. Nunca fiz uma venda, tô iniciando agora. Ele falou, não, vamos encontrar pra gente conversar pessoalmente. Aí marcamos no Shopping Sul, na praça de alimentação, porque nem eu conhecia ele, nem ele me conhecia, né? Sim. E foi uma pessoa assim que foi de cara. E aí eu não sabia vender nada, já comecei vendendo alto padrão. Aí saía pra fazer gravação das casas, apresentação. E o Mário, gente, era uma onda. E o Mário, não, assim, vamos conversando. Aí teve aqui um condomínio que a gente atua hoje, que é o Reserva do Vale. Aí o Mário falou, vou te levar pra conhecer todo mundo. E o Mário foi me levando. Tanto que hoje eu tenho mais facilidade de atuar no médio alto padrão do que no Minha Casa Minha Vida. É mesmo? Já começou, né? Não, a pessoa não sabia nada. Já comecei aqui, ó. Tem Lá condições. em cima, alto padrão? E aí eu falava pro Mário, será que você não vai falar que você não sabe, não. Você senta na mesa, observa, vai ter a reunião e pronto. Resumo, foi uma pessoa que me deu a mão e já fizemos venda. Hoje eu trabalho também no Reserva do Vale, médio alto padrão, e eu devo isso graças a ele que abriu as portas lá pra mim. Então, nesse meio tempo, eu acredito que quando você trabalha com boas intenções, você consegue atrair coisas boas e pessoas boas. As coisas boas fluem. Jaimilson, por incrível que pareça, todo ramo, advogado, corretor, contador, sempre tem as pessoas ruins. Não quer dizer de profissão, quer dizer de pessoas. Sim. Que às vezes a pessoa assimila, né? Eu no meu ramo, como corretora, eu nunca tive problema com outros corretores. Graças. De pessoas falar, a gente já escutou tanto, né, Karen? Nossa, eu fiz parceria com aquele corretor, ele não me pagou, não pagou a comissão. Eu falo, gente, eu sou tão abençoada, porque eu nunca tive, pelo contrário, eu tive pessoas que me ajudaram, tiveram uma paciência. Agora, questão de paciência e tudo, a Karen e o Breno teve demais comigo, porque eu era muito acelerada e assim, eu tava numa época muito difícil, com meu filho pequeno, eu passando dificuldade. E aí, aquela ansiedade, aí eu fui entendendo que a ansiedade, ela atrapalha muito. E entendemos também que existe todo um processo, né? Hoje eu entendo, eu precisava amadurecer, eu precisava passar por algumas etapas para eu poder chegar onde eu estou chegando. Porque nós não chegamos nem na metade do que a gente almeja hoje. E quando veio a questão do escritório, a Karen chegou em mim, vamos montar o escritório? Eu falei, tá doida? Como? Eu não sei nem vender, não sei fazer nada, a gente tem dinheiro? Como é que a gente vai construir isso aí? Bora. Aí ela falou, não, já conheço fulano, como ela já tinha uma ligação muito... Network, né? Ali dentro do Jardim Gá. Não, tem a sala ali, que é do pessoal da MGW, não sei o que, pode ser que eu vou conversar com a dona. Aí arrumou, alugamos uma sala. Eu falei, minha nossa, que trem doido. Eu falei, e aí? Só bora, né, cara? Bora. Então, assim, uma coisa que eu posso dizer... Pra quem quer começar, tá com medo, vai com medo. Eu ainda acho assim que eu não cheguei ainda mais alto, porque eu ainda, por incrível que pareça, por ter alcançado tantas etapas de hoje ter o nosso escritório, ter a nossa independência. Antes era só eu e a Karen. Hoje a gente tem condições de ter funcionário que a gente faz pagamento fixo. Antes era só comissionada. A gente nunca cogitava assim, cara, como que a gente vai ter funcionário, pagar salário e tal. Então hoje a gente consegue viver essa realidade. E eu tenho certeza que eu preciso destravar ainda algumas coisas aqui dentro de mim, porque eu tenho certeza que o céu é o limite. Mas, gente, não quer dizer que você tem um sonho no seu coração, tem sabe, que apostar mesmo.
E a empresa vem dando certo, nós vamos completar aí 1 ano do nosso escritório. E, como eu falei, tem algumas coisas dentro de mim que eu preciso destravar. E eu tenho certeza que o próximo podcast eu já vai estar sentada aqui uma Aline totalmente diferente de hoje. Porque a gente tá, nós estamos, né? Naquela fase evoluindo. Processo, né? Aprender. Como? E como? São etapas assim que você fala assim, meu Deus, e agora? Qual o próximo passo? O que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, nós estamos evoluindo como pessoas, como profissionais. E eu tenho certeza que o céu é o limite. E os planos aqui são audaciosos. Muito bem. Um abraço para o meu amigo Luiz Fernando, que também está nos assistindo aí, mandando um abraço para nossas convidadas. O Etevaldo, olha, tem uma pergunta aqui, viu? Eita! O Etevaldo é um empreendedor também do ramo de peças automotivas da Fermazon de Goiás. Fermazon de Goiás, meu amigo Etevaldo, ele vende peças para automotivo, peças para carro. Certo? Maravilha. Como vocês veem o futuro do mercado imobiliário, considerando a crescente importância da tecnologia e a necessidade de adaptação aos novos hábitos dos clientes? Rapaz, uma pergunta bem elaborada. Elaborada, viu? Estudou pra fazer essa pergunta, eu acho. Eu acho que ele falou, vou estudar pra fazer essa pergunta aqui, como ele já tinha visto o post que ia ter, né, 2 irmãs, sócia. Vou elaborar uma pergunta aqui pra ver o que elas vão dizer. Eu acho que foi isso. Ela matou a charada, viu, Etevaldo? Vai, sócia. Como é que você vê aí o mercado imobiliário e a tecnologia? Então, na verdade, a gente já percebe que os próprios construtores já vêm vendo essa necessidade de estar acompanhando a evolução, né? Tanto que hoje nós temos empreendimentos com tecnologias de ponta. Hoje, um dos empreendimentos que a gente atua com uma tecnologia mais moderna hoje, que é o Reserva do Vale. Então, fala pra nós, gente, o Reserva do Vale. Gente, casas de alto padrão. Você conheceu lá, né, Jaimilson? Esteve lá. É top, viu? É coisa de nível E às Brasília. vezes, ô Jamilson, o que a gente, vamos deixar frisado aqui, muita gente acha que não tem um potencial de comprar, porque vê assim, nossa, a Reserva do Vale assim, acha que não tem um potencial de comprar, e a gente queria deixar claro aqui para as pessoas que têm interesse, né, nos procura no nosso Instagram, tem o nosso link lá da bio, o nosso Instagram tá AK Costa Corretoras, né, tem o link lá da bio do nosso Facebook também, tem o do WhatsApp, então clica lá. E eu queria deixar para vocês que têm um sonho de comprar um imóvel de vocês, seja ele onde for, que seja um imóvel alto padrão ou que seja um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, não deixe passar esse sonho, né? Porque eu costumo falar que a gente só sabe se vai dar certo se a gente tentar. Então, o não a gente treina, exatamente, né? Nos procure, que a gente vai acenar todas as suas dúvidas, né? Vamos informar como é que funciona, e aí você vai nos dizer se você consegue ou não. Porque, na verdade, é igual o Reserva do Vale. Muita gente acha que não tem um potencial. Quando entra em contato, que a gente explica como é que funciona, como é que é os valores, fala, nossa, eu não achei que era tão fácil assim. Eu tenho um nome sujo, como é que funciona? Porque o Reserva do Vale é diretamente com a incorporadora, né? A construtora. Então, assim, não tem consulta SPC e Serasa. Sem então, burocracia, assim, né? Sem burocracia mesmo, literalmente. É direto com eles. Então, quem tem desejo de conhecer Reserva do Vale, né? Manda mensagem que a gente vai explicar direitinho como é que funciona. E é isso. E hoje, falando na questão de tecnologia, é um empreendimento que ultrapassa, né? Sim. Assim. Mas também já trabalhamos com apartamentos aqui em Valparaíso também. Sistemas de segurança, carregador para carro elétrico. Então, assim, essa questão. Aí, como eu vejo o futuro? Promissor. Porque a construção civil, ela não para. Inclusive, agora nós estamos numa crescente muito boa, né? Muitas aprovações, muitas vendas. Então, o mercado imobiliário, ele sempre é aquecido. E no momento, ele está super aquecido. Então, assim, a gente está tendo uma demanda muito grande de clientes aprovados, de clientes que estão buscando os imóveis. Então, o mercado imobiliário a gente enxerga como a máquina que gira mesmo, né? A construção civil em si, ela não tem como parar. Então, falar assim, o corretor, em algum momento a profissão não vai fazer sentido. Eu não vejo isso. Pelo contrário, eu vejo cada vez mais a nossa profissão como um mecanismo muito importante, principalmente para aquelas pessoas que desejam adquirir o imóvel, seja pelo Minha Casa Minha Vida, que nós estamos tratando, um público mais humilde, muitas das vezes,
um público que não tem muito acesso a essa tecnologia e que precisa de pessoas com potencial e responsabilidade como a nossa empresa para poder estar atuando no sonho delas. Sim. Conduzindo, né? Conduzindo. A grande realização. Exatamente, porque são muitas dúvidas, né? Olha, tem uma pessoa aí chamada Gomes Daniel, mandando boa noite. Obrigado, Gomes. Ah, o Daniel que trabalhava, que foi junto com o Mário, que me deu muita força. O Daniel, a gente gravava vídeo juntos. Era eu, o Mário e o Daniel. Ah, então faz parte. Faz parte do meu início aí. E tem também uma senhora chamada, assim, são minhas florzinhas. Conhece pela expressão? Minhas florzinhas. Minhas florzinhas. Vânia Ferreira Barbosa. Ai, Conhece tia ela? Vânia. A tia Vânia, dona É do a rancho dona do MB, mãe da Érica. Vocês estão assistindo lá. Ah, então as meninas disseram que estão assistindo lá no MB, né? Lá no rancho MB. Pessoal empreendedor ali, rapaz. Cabeceira de Goiás. Cabeceira de Cabeceira de Goiás. Goiás. Precisamos ir lá também. Aguardem, estamos chegando. Pedir pra matar aquele porquinho lá, fazer aquele. Ó, docinho Aquela de leite, docinho de Doce de leite. Não, lá Vamos tem tudo, currar, tem tirar vaca, leite. É mesmo, gente? Tem vaca, tem cavalo, tem. Eu só acredito vendo. Pô, nós tem que ir lá. O rancho lá é maravilhoso. Tem vaca, tem dá pra tirar, né, cara? Lá eu Leitinho. fui pra lá, dá pra tirar um leitinho. Quer dar uma voltinha? MB de quê? MB de quê? Significa, é porque assim, a família da Barbosa minha e tia Mamédio. Vânia é Barbosa, Barbosa. né? E a família do meu tio Adilson é Mamédio. Então eles então, colocaram o MB, que MB. significa Mamédio Mamédio e Barbosa. Rancho MB. Então um abraço pessoal do Rancho MB Mamédio Barbosa, pra essa família sensacional. Dona Vânia, obrigado pela audiência. Obrigada, tia. Obrigada, tia. Ah, e tem mais um empreendedor, né? Porque o Henrique, que é o filho da tia Vânia, irmão da Érica, ele atua com lojas de... Essas lojas de posto de gasolina, ô primo, que é o HM Acessórios. Conveniência. Tipo isso. É mesmo? Que Empreendedor também. Tem várias lojas, nem sei quantas mais. Tá. Gente, Rapaz, é no sangue. Tá no sangue das meninas, É. gente. Muito bom. Aí a Maristela, que é a nossa tia de Goiânia, Empreendedora é também. costureira. Ó! Essas roupas lindas aí que o pessoal vê muito por aí em Goiânia. É mesmo? Costureira de mão cheia, Alto mano. padrão também. Aí ali é sensacional, é de família mesmo. Essa família gosta de brincadeira. Brincadeira não. Aí lá em Campos Belos também tem a tia Lu, que é costureira, a tia Né, que vende bolos, faz uns bolinhos Bolo de gostosos pra pote. nós. Todo mundo começou a empreender. É mesmo? Todo rapaz? mundo é empreendedor na nossa família. A nossa mãe em Campos Belos, ela tem um salão dela de beleza, arruma cabelo. Ela faz. Lá trabalha em na beleza? Minha mãe Até também. hoje? Até hoje. Até hoje. Minha mãe já é funcionária pública aposentada, né? Mas não quer. E não quieta. Não para. Não para. É, a vida do empreendedor não pode parar. Resumo, lá em casa todo mundo tem um sangue. O nosso primo Eduardo, que tem um açougue em Campos Belos, é dono de açougue. Como é o nome do açougue lá? Faz uma propaganda aí. Como é que é? Lembra Casa o de nome? carnes. Manda o nome aí do açougue aí, nós vamos fazer uma Eita. propaganda aqui Eita, agora. primo. Lembrei, Casa de Carne BR. Aí, ó. BR. Pessoal, quer comprar carne, vai Lá na em Campos Casa de Carne Belos. BR, lá em Campos Belo. Um abraço aí pra dona Lucimária e Companhia Limitada. Meninas, vou falar pra vocês, Que coisa vocês têm que gostosa. voltar de novo aqui. É porque muito o assunto, aqui- ai meu. E o Não. tal do goiano conversa desacelerada. Conversa. Deixa eu perguntar aqui, vocês, eu acho que Campos Belo sempre foi Goiás ou também teve do lado do Do Tocantins? Agora você me apertou. Eu acho É que porque sempre assim, foi ó, Goiás, né? Campos só a Belos divisa é mesmo. Goiás, né? Aí Goiás, tem a né? divisa com Tocantins. Com Tocantins, É né? bem Que é pertinho, ali grudado. Palmas, Mas- Combinado, Lavandeira, Raias. Tudo ali naquela região, né? Mas Sim. a pergunta, eu fiz essa pergunta, eu quero chegar outra curiosidade. Sim. Vocês comem ou não piqui? Vamos lá. Eita! Essa pergunta que eu Olha, quero Jamil, falar. eu vou falar a verdade. Eu sou goiana, Ah, mas eu não gosto de piqui. você não gosta? É mesmo? Literalmente. Porque assim, nós, E nós, você? nós vamos vamos justificar, calma aí. Porque lá em casa é assim, ó. A parte da avó, que é mãe da minha mãe, é mineiro. Ah, Então eu acredito que nós aqui puxamos mais o lado mineiro, Do da mineiro, família. sim. Porque se você falar de galinha caipira, de Aí queijo, pronto, matou. acabou. Aí- Agora Aí- o pequi realmente é algo que eu também não... É mesmo? Dona Lucimária. Mas lá em casa não é só nós não, tá? Quando a gente reúne na casa da avó, que a avó vai fazer galinha caipira, tem que ter a panela com pequi, Pequi e sem. sem. Ah, então. Então Aí é- Tem a metade lá. Aí tem vem a o metade. piqui, vem a gueroba. Gueroba. Quiabo, giló, essas Dona Lucimária, a senhora, né? A senhora que está nos assistindo, deve estar nos assistindo ainda, né?
Dona Lúcia vai assim, tem um piquezinho aí? Tem. Se tiver, pode marcar que nós vamos aí. Meninas, que sensacional, que história sensacional. Aproveitando, já que vocês não comem piqui, curiosidade, qual o prato preferido? Eu, quando eu tô em Campos Belos, é a galinha caipira com pirãozinho. É. Eu sei. Olha, toda vez que... E o milhozinho refogado, Milho. pela Quando eu tô lá na minha avó, toda vez que eu vou lá, eu falo bem assim com minha avó. E olha que o pessoal acha que eu não gosto, tá? Pela carinha assim, e falar, nossa, essa menina é enjoada, mas não sou. Toda vez que eu chego na casa da minha avó, eu falo, vó, eu queria um bucho com mocotó. Sério? Tô te falando. É o lado Todas nordestino, as né? vezes que eu vou em Campos Belos, eu não posso vir embora sem comer um bucho com mocotó, que a minha avó faz. Gente, vocês acreditam que Essa goiana é arretada. Não gosto de piqui, mas gosto de bucho com mocotó. Não, pegou Gosto. pegou pesado. Delícia. É mesmo? Ai, Jesus. Bom Mas demais. outra pergunta que aí, agora eu tô provocando agora. Só come ou faz também? Fala pra mim. Olha, vamos lá. Programa pra lá. Cozinhar, eu só gosto de cozinhar coisas... Não gosto de cozinhar comida tradicional, só gosto de cozinhar besteira. E aí, como não posso comer muita besteira, né? Então eu não gosto de cozinhar. Não é Literalmente, suave, né? eu só gosto de comer mesmo. Eu compartilho da mesma. especializado. Não, eu não gosto de cozinhar, eu só gosto de comer mesmo. Cozinhar não é muito meu forte, não. Olha, eu quero crer que essa pessoa que acabou de entrar aqui, né? Eu não identifiquei fatos que transformam. Coloca o nome aí, que a mensagem foi retratada, apagada, não sei. Mas tem uma pessoa aqui que nós vamos mandar um abraço pra ela aqui ao vivo. Bora. E se der, né? O programa Palavra Franca está deixando um convite aqui ao vivo aqui agora. Depois daqui nós vamos comer uma pizza. Oba! Se essa pessoa estivesse aqui perto, né? Eu já Está sei nos quem é. assistindo aí, dizendo sucesso sempre, muito bom. Palavra Franca hoje. Thaís Rodrigues. Ai, Eita. Jesus. Gente, vamos lá. Vou começar a falar porque eu conheço a Thaís há pouco tempo, né? A Aline conhece há mais tempo, mas pelo pouco tempo que eu conheço a Thaís, uma profissional extraordinária, super competente, que quando pega pra fazer, ela faz mesmo, super organizada. A organização da Thaís é surreal. Sabe, ela manda as coisas assim, eu fico besta de ver. E eu imagino como que ela consegue produzir tudo que ela faz, porque é sensacional. Thaís, eu queria te falar que você no nosso escritório foi uma peça fundamental, sensacional. E tenho certeza que essa parceria nossa aí veio para agregar mais e mais e mais, né? Tem muitos projetos aí que aí a gente não estamos podendo ainda falar, mas vem coisa boa por aí, né? Estamos juntamente aprontando. com a K Costa e juntamente com a Thaís, que é a engenheira. Então, assim, quero te dizer que você é uma pessoa fodaça demais. Tenho muito orgulho de você. E espero que você continue essa pessoa esforçada, dedicada, compromissada. Horário é pontual, literalmente. pontual. Todas as vezes que a gente marca com a Thaís, eu sempre atraso com a Aline, meia hora e meia, e ela tá lá pontual, esperando. Surreal. Queria te dizer que você tem um futuro muito brilhante pela frente aí. E hoje ela não tá aqui por motivos maiores, né? Mas quero te falar que faltou você aqui, né? Conosco. Mas haverá outras oportunidades. E é isso. Gente, o programa Palavra Franca está chegando ao final. Quero agradecer o Leonardo. O Leonardo disse que mineiro gosta de piqui mais do que goiano, viu? Então enrolou. Ixi. É lei. Ixi, Domingo é lei. então eu tô genérica do lado goiano e do lado mineiro. O Etevaldo pergunta se essa é a reação da associação comercial. O Luiz Fernando pergunta o desafio de vocês vender numa cidade que ainda não consegue, a infraestrutura não consegue acompanhar. Luiz Fernando, eu vou passar essa pergunta para ela, na próxima a gente responde. Nosso horário foi embora, eu quero agradecer vocês e pedir, por favor, Aline, as suas considerações finais, seus abraços. Olha lá e manda um abraço pessoal lá. Gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês, que tem no coração o desejo de empreender, que tem no coração o desejo de mudar de vida, e a minha dica hoje, não olhe para as dificuldades, olhe para as oportunidades, porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, eu falo isso por experiência própria, a gente tende a olhar mais para as dificuldades do que para as oportunidades, e é onde a gente acaba desviando do nosso foco. Sim. Sentiu vontade? Vai. Deu medo? Vai com medo mesmo.
E é isso, eu falo por experiência própria mesmo. Um beijo, um abraço pra minha mãe, pra minha família, pro meu filho, para todos os amigos e pessoas que nós citamos aqui, que nos ajudaram, que nos apoiaram, que estão conosco nessa caminhada. E a Cacossa Corretora está aqui prontinha para realizar o seu sonho, aproveitar, né, os minutos finais para fazer o comercial. Para você que deseja adquirir o seu imóvel, seja pelo Minha Casa Minha Vida, lotes também, nós trabalhamos com lotes, tanto residencial quanto comercial. De repente você aqui de Valparaíso e região que deseja adquirir um lote para montar o seu comércio, nós também trabalhamos com lotes comerciais. E é isso, gente, entre em contato, não deixe para depois. Acompanhe o nosso trabalho, nós já conseguimos realizar muitos sonhos, já entramos aí na vida de muitas famílias, fizemos parte. E é isso. Obrigada, Jaimils, pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Tivemos a alegria de conhecer você através da Thaís, né? Muito obrigada, uma pessoa sensacional. Obrigado, Aline. Por favor, Karen. Vamos lá, né? Despedir, né? Não, eu tava tão nervosa e passou tão rápido. Eu acho que eu ficaria aqui mais tempo. Tá vendo aí? É tão bom, né, o bate-papo. Foi tão bom o bate-papo, bom, assim, foi um momento de descontração e tal. E gostei demais. Jamilson, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Espero vir mais convites aí. Vir acompanhar mais vezes aqui. O que eu queria deixar aqui claro pra vocês, né? Como a minha sócia aqui já falou. Só queria frisar também novamente. Você que deseja realizar o seu sonho, estamos aqui pronta para atender todos vocês, seja do Minha Casa Minha Vida ou Alto Padrão, né? Entre em contato, estamos à disposição dos clientes. A gente costuma falar lá no escritório que o nosso horário é o horário do cliente, né? O cliente que é o nosso patrão. Nós fazemos o horário que dá para o cliente é o horário nosso. Então, estamos aqui pronta para atender vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Os nossos analistas estão prontos para atender vocês. Temos uma equipe qualificada para fazer os seus atendimentos. Caso os nossos funcionários, os nossos analistas não consigam tirar suas dúvidas, eles entrem em contato conosco, comigo, com a Aline, passa a situação para a gente saber informar para o cliente, né? Passar uma credibilidade maior, que é o que a gente frisa lá no escritório, é a nossa credibilidade. Então é isso, agradeço demais pela oportunidade, obrigado por todo mundo que assistiu, por quem comentou, todos os nossos amigos que estão conosco nessa caminhada. Peço desculpa se deixei de falar de alguém, que é muita porque, gente, né? E aí acaba que às vezes passa despercebido, mas só queria falar também que, igual a Aline falou, né? Se você tem medo, vai com medo mesmo. Eu costumo falar que se eu tivesse ido antes, possa ser que se eu fosse antes, não teria chegado onde eu tô hoje, porque eu acho que tudo é no momento certo e tudo tem um propósito, né? Deus escreve certos por linha torta. Então, eu acho que o momento era esse. Mas, muito obrigada e obrigada por todo mundo que assistiu aí e é isso. Obrigado, meninas. Obrigado, Aline. Obrigado, Karen. Obrigado, Amanda. Tá ali nos make-off. Meu amigo Aramis, um abraço. Gente, o programa vai ficando por aqui. Hoje tivemos o patrocínio da AK Costa Corretoras, né? As meninas que estão aqui com a gente, né? E também da Único Certificado Digital, nosso amigo João Paulo. Um abraço, João Paulo. Um abraço à Amazônia de Goiás. Um abraço também para a RV TV Central. E para o meu amigo Micael da TV Atual, canal 58.1. Gente, eu fico por aqui, semana que vem tem mais. Lembrando que a vida dá muitas voltas. Quando você for, preste atenção. Não pise em ninguém, porque um dia você pode voltar pelo mesmo caminho. Exatamente. Hashtag, se eu estiver aqui amanhã, Deus estará comigo. Se eu não estiver, eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Boa noite.